Capítulo 4. Do julgamento dos processos. Artigo 55. Recebidos os autos da Comissão de Ética, o plenário poderá propor o encaminhamento do caso à Câmara de Mediação ou designará um relator dentre os conselheiros efetivos ou suplentes em exercício. Parágrafo 1º. Se a proposta de mediação for recusada pelas partes, o plenário procederá à designação do relator conforme o caput e o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Não será nomeado relator o conselheiro que tiver formulado a representação, tiver feito parte da comissão que procedeu à instrução da representação e, ou fase processual, tiver feito parte da comissão de meios de solução consensual de conflitos ou figurado como parte em mediação ou consultor no caso em questão. Artigo 56. Ao designar o relator, o plenário marcará a data do julgamento, devendo as partes e, ou o defensor dativo serem notificados com antecedência mínima de 5 dias. Artigo 57. Durante o julgamento não será permitida a produção ou leitura de documento que não tiver sido comunicado à parte contrária, compreendida nesta proibição a leitura de jornais ou quaisquer escritos, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo. Artigo 58. O relator designado deverá apresentar seu relatório na reunião plenária em que será submetido a julgamento. Parágrafo único. O relatório conterá 3 partes. Alínea A. Uma expositiva, compreendendo o histórico sucinto dos fatos a serem julgados, a capitulação que foi dada pela Comissão de Ética e as provas colhidas. Alínea B. Uma parte conclusiva, compreendendo a apreciação dos fatos e das provas, bem como a fundamentação do voto do conselheiro relator. Alínea C. O voto. Parágrafo único. O relator pode tirar elementos da tipificação feita, mas não pode acrescentar novas infrações identificadas. Artigo 59. Abrindo a sessão de julgamento, o presidente do Conselho Regional convidará as partes para ocuparem seus lugares e anunciará o seu início, apregoando o número do processo a ser julgado e os nomes das partes. Artigo 60. Será imediatamente dada a palavra ao conselheiro relator, que lerá o seu relatório, exceto o voto. Artigo 61. Feita a leitura do relatório, poderão as partes fazer suas sustentações orais, falando pela ordem o denunciante e o psicólogo processado, sendo facultado, a cada um, prazo de 15 minutos. Parágrafo único. O referido prazo poderá ser prorrogado, a pedido das partes ou de algum conselheiro, e deferido a critério do plenário do Conselho Regional de Psicologia. Artigo 62. Devolvida a palavra ao conselheiro relator, este proferirá o seu voto, após o que o presidente declarar aberta a fase de esclarecimentos. Artigo 63. Após a leitura do voto pelo conselheiro relator, o conselheiro presidente declarará aberta a fase de discussão e esclarecimentos, dando a palavra aos conselheiros que solicitarem, para obter, do relator, mais informações sobre os pontos do relatório que não tenham ficado suficientemente claros. Artigo 64. Esclarecidas as dúvidas, o presidente encerrará a discussão passando a tomar os votos dos conselheiros. Artigo 65. Os conselheiros, sob a condução do presidente do Conselho Regional de Psicologia, passarão a votar, devendo ser registrado o resultado com o teor dos votos proferidos. Artigo 66. A tomada de votos obedecerá às seguintes etapas. Alínea A. A solicitação de vista do processo por conselheiro, até a reunião plenária seguinte. Alínea B. Apreciação da possibilidade do encaminhamento do caso à Câmara de Mediação. Alínea C. Verificação de necessidades de conversão do julgamento em diligência.
Alínea D. Declaração de preliminares de nulidade. Alínea E. Verificação de materialidade quanto às condutas tipificadas. Alínea F. Aplicação da pena. Parágrafo 1º. No caso de pedido de vista do processo, será o mesmo retirado de pauta, dando-se a conclusão do julgamento na reunião plenária imediatamente seguinte, para a qual as partes serão consideradas, desde logo, intimadas. Parágrafo 2º. Considerando adequado encaminhar o caso à Câmara de Mediação, o julgamento ficará suspenso e, encerrada a tentativa de mediação, os autos serão devolvidos ao relator, que pedirá sua reinclusão em pauta, com editamento do relatório, renovando-se as intimações. Parágrafo 3º. Decidindo o colegiado pela necessidade de qualquer diligência, suspender-se-á o julgamento, encaminhando-se os autos, por despacho, à Comissão de Ética ou à Comissão de Instrução que atuou no feito, para efetivação da medida complementar e, cumprida esta, os autos serão devolvidos ao relator, que pedirá sua reinclusão em pauta, com editamento do relatório, renovando-se as intimações. Parágrafo 4º. Deliberando pelo acolhimento de preliminar de nulidade, o colegiado pronunciará por acórdão, determinado a renovação dos atos praticados, a partir do último válido. Parágrafo 5º. Havendo decisão, ainda que por maioria, sobre a procedência do feito, considerando-se cada uma das condutas tipificada na instauração do processo, passar-se-á a votação da pena a ser aplicada. Parágrafo 6º. Ao conselheiro vencido, que entender improcedente o feito, é vedado manifestar-se sobre a penalidade. Parágrafo 7º. Na aplicação da penalidade serão observados os critérios apontados no Código de Ética do Psicólogo e no capítulo 5º, do título 4º, desta resolução. Parágrafo 8º. O conselheiro presidente só votará em caso de empate. Artigo 67. Proclamado o resultado, a decisão do plenário receberá forma de acórdão, com as razões do relator transformadas em sua fundamentação, se for voto vencedor. Parágrafo 1º. Será designado outro conselheiro para redigir a fundamentação do acórdão se o conselheiro relator tiver sido vencido, quanto à procedência do feito. Parágrafo 2º. Os votos vencidos deverão constar dos autos. Artigo 68. Estando as partes presentes ao julgamento, considerar-se-ão intimadas desde logo da decisão, dando-se-lhe ciência do início da contagem do prazo para recurso. Parágrafo 1º. Ausentes as partes no julgamento, serão elas intimadas, do inteiro teor da decisão, através de entrega pessoal contra recibo, de remessa postal com aviso de recebimento ou de telegrama com cópia, no endereço profissional ou residencial, considerando-se efetivada a partir da data do recebimento o que consta no recibo, no ar ou na cópia do telegrama. Parágrafo 2º. Não comparecendo e não sendo encontrada a parte apenada, proceder-se-á à intimação para tomada de ciência da decisão, na forma prevista no artigo 33 e seus parágrafos